Afinal, é seguro ou não trabalhar com radiação? Vamos bater um papo sobre isso? Primeiramente, eu acho que vocês deveriam saber que a gente é exposto à radiação todos os dias de nossas vidas. Sim, gente, isso é real. Exemplos que eu posso dar para vocês é o Sol. Através do Sol, com suas radiações cósmicas, né, nós somos expostos à radiação todos os dias de nossas vidas, né? Uma coisa também que tem poucas pessoas que sabem, né, mas eu acho também legal compartilhar essa informação aqui, é que quando a gente viaja de avião, a gente recebe muita exposição à radiação. Então, assim, quanto mais alto o avião estiver, maior a dose de radiação que a gente está recebendo, justamente pela radiação cósmica. Eu acho que essa é uma informação que vale a pena compartilhar, porque de repente você também é da área da radiologia, mas não sabe essa informação. Algumas plantas também são conhecidas por serem naturalmente radioativas, né? Nós encontramos também a radiação no solo, em rochas. Aqui mesmo no Brasil, né, a gente tem uma praia que é super conhecida por alta, vamos dizer assim, alta taxa de radioatividade. Essa praia fica no Espírito Santo, em Guarapari, se eu não me engano. E eu vou tentar colocar uma foto dela aqui para vocês verem. E a areia dessa praia é muito escura, quase chega ao preto. Não é bem um preto, mas é quase perto ali do preto. Devido ao quê? Devido à composição dessa areia, né? Na composição dela, a gente encontra muitos componentes de metais, de vários metais na sua composição. E também a gente encontra muitos componentes do quê? Do tório e do urânio. Então, essa praia lá no Espírito Santo, ela é considerada como a praia mais radioativa aqui do Brasil. Não sei dizer para vocês se ela é considerada a praia mais radioativa do mundo, não tenho essa informação com vocês. Mas aqui no Brasil, sim, a gente tem essa praia que é considerada a maior praia radioativa do Brasil. A gente também pode encontrar radiação nas frutas que estão no nosso dia a dia. Sim, gente. A banana, não sei se muita gente sabe, mas a banana, né, a gente encontra uma pequena quantidade de potássio 40, né, que é conhecido por ser um potássio que sim tem alguma taxa de radiação. E a gente come banana todo dia, né? Tem gente que não consegue viver sem banana. Então, é uma fruta que está no nosso dia a dia e a gente acaba se expondo à radiação e não sabe, né? Uma coisa também que eu acho válida falar é sobre a castanha do Pará, né, que é considerado o alimento mais radioativo do mundo, né, porque na sua composição a gente encontra altos níveis, né, de radônio 226 e também de potássio 40. Então, assim, a gente tem duas frutas, né? Eu não sei dizer se castanha do Pará é uma fruta, é uma oleaginosa, não sei falar. Se vocês souberem, me coloquem aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá? O próprio radônio, né, 226, como eu já disse anteriormente, ele é um gás nobre, tá? E ele não tem cheiro, ele não tem sabor, ele não tem cor e ele é letal a nós seres humanos, tá? Ele pertence à família ali do urânio e do tório, tá? E ele é muito encontrado tanto em rochas quanto no solo e na água que a gente bebe. Então, assim, como é que a gente encontra o radônio no nosso dia a dia, né? Através do ar que a gente respira, né? Só que infelizmente a gente não consegue enxergar ele, porque ele não tem cor e ele não tem cheiro, né? Então, como é que se dá essa contaminação? Quando a gente fica muito tempo em ambientes fechados, em ambientes pequenos, sem ventilação nenhuma, a gente pode estar se contaminando pelo radônio, tá? Com o radônio e não saber, né? E depois de algum tempo a gente começa a sentir os sintomas, mas e aí já não tem como a gente correr atrás, né? Então isso também eu acho que já vale como dica para vocês. Nunca fiquem em lugares fechados, muito pequenos, com tudo fechado. Sempre deixe uma ventilação entrar, nem que seja pequena, só para o ar trocar de um lugar para o outro. E eu acho, né, que já basta de exemplos, né? Eu acho que de uma vez por todas, eu acho que vocês já entenderam que sim, a radiação faz parte do nosso dia a dia, né? Então, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre como é trabalhar com a radiação e se é seguro ou não trabalhar com a radiação. E agora, né, falando mais especificamente sobre a gente, né, o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, né, é claro que a gente recebe uma dose a mais de radiação, justamente por trabalhar com ela diretamente, né. Porém, né, existem instituições, né, como por exemplo a ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né, que através dos seus estudos, desde quando ele foi fundado, tá, através de estudos e pesquisas feitas, eles conseguiram chegar num nível, né, para que a gente pudesse trabalhar
sem ter uma surpresa no futuro, né? De qualquer consequência que pode haver com a gente, né, trabalhando com a radiação, né? Então, eles, através da pesquisa deles, através de todos esses anos, eles fazem recomendações, eles fazem documentos, né? Eles falam, né? Eles colocam o nome como recomendações, né? E eles distribuem essas recomendações para todos os países membros, né, dessa comissão. O Brasil, sim, faz parte do ICRP, então todos os países que fazem parte do ICRP recebem esses documentos, recebem essas recomendações, né, e começam a distribuir durante o país, e o país, né, deve seguir o que está escrito nesse documento, né. Engraçado que, tipo, a instituição, ela não, meio que não obriga, tipo assim, país, você deve seguir isso. Não, elas não falam isso, essa palavra deve, você deve seguir isso. Não, ela usa a palavra recomendações. Então, assim, Brasil, eu recomendo que você faça com seus trabalhadores que eles trabalhem desse jeito. Eu recomendo, mas assim, é meio que eu tô obrigando. É uma recomendação meio que obrigando o país a seguir o que eles estão fazendo de acordo com o que aquele documento vem falando, né? E aqui, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, foi estabelecido que para o trabalho com o IOE, na pessoa ocupacionalmente exposta, né, nós devemos trabalhar anualmente, né, com um nível máximo de 20 milisievert por ano, né? E em 5 anos, né, nós podemos, vamos dizer assim, ser expostos, vamos dizer assim, a um máximo de 100 milisievert em 5 anos, né? Mas nunca, né, podemos passar o valor de 50 milisievert em um único ano, né? A conta é simples. Se 100 para 5 anos, 100 dividido por 5 dá 20. Então, a cada ano, o nosso limite máximo, né, estabelecido, né, pela ICRP, pela também outros órgãos internacionais que concordaram com esse valor, diz que há um ano, o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, deve ser, o nível máximo de radiação exposta por ele é de 20 milisievert por ano, nunca passando em 5 anos, numa média de 5 anos, 50 milisievert em um único ano, tá? Então, essa já é uma informação pra gente seguir e no final do vídeo a gente se ater para sim responder a pergunta do título. Se é seguro trabalhar com radiação ou se não é seguro trabalhar com a radiação. Vale a pena falar também aqui um pouquinho, né, sobre o dosímetro, né? O dosímetro é um equipamento, né, de proteção radiológica, vamos dizer assim. Tem muita gente que fala que o dosímetro serve como um meio de proteção radiológica. Tem gente que fala que não serve, que não é um EPI, né? Que é apenas um contador de radiação, e eu concordo com eles, porque, querendo ou não, o dosímetro não nos protege de nada, né? O dosímetro basicamente serve como um monitor de radiação, né? Que a gente usa aqui na altura do tórax, né? Por cima do nosso jaleco, né? Que ele contabiliza, né, toda a taxa de dose que a gente recebe durante o mês. E no final do mês a gente faz o quê? A gente troca esse dosímetro, né, por um outro, né, enquanto esse vai lá para a instituição, para a empresa, né, que é contratada, para fazer essa medição e nos falar, olha, fulano de tal recebeu tanta dose de radiação nesse mês que ele trabalhou, né? E no final do ano é contabilizado todos os dosímetros que a pessoa, né, que o trabalhador usou durante o ano todo, e faz essa soma para ver se a pessoa chegou ou não, né, a esse nível máximo de 20, ou se ele não chegou, ou de preferência, né, que a gente nunca chegue a esse número máximo de 20, que a gente fique bem abaixo desse 20, né? Mas então a gente já consegue ver, né, meios que a gente tem de trabalhar com a radiação de forma segura, controlada e sempre sabendo como a gente deve trabalhar e como a gente não deve trabalhar, de acordo com todas as normas de proteção, né, que a gente tem para se basear. Existe também, né, os princípios de proteção radiológica, né, que nós devemos seguir como profissionais da área da radiologia, né, tanto para a gente mesmo, quanto para os indivíduos do público, que no caso são os nossos pacientes, enfim, as pessoas que trabalham em volta ali da nossa área, né? E um deles, né, se chama, que é muito importante também, vamos dizer assim, que é um dos mais importantes, que é o princípio ALARA, né? Eu vou deixar aqui para vocês a frase original, que tá em inglês, eu não sei falar, porque eu não sei falar inglês, tá? Mas eu sei a tradução dela em português, que significa tão baixo quanto razoavelmente exequível,
O que significa isso, né? Que a gente deve trabalhar com radiação o mínimo possível, justamente para o que a gente tem que fazer e pronto, acabou. Ou seja, né? Se eu tenho que fazer um raio-x de tórax de uma pessoa, eu vou usar a dose correspondente para fazer um raio-x de tórax apenas. Por que eu vou aumentar essa energia? Por que eu vou usar mais radiação para fazer um exame de tórax e por muito mais tempo? Isso não é meio ilógico, né? Então, assim, o princípio Alara, ele fala sobre isso. A gente usa a radiação de forma adequada para justamente o destino que a gente quer fazer, mas que não altere a qualidade da imagem, né, que a gente está ali produzindo, seja no raio-x, seja tomografia computadorizada, ou seja na indústria também, de repente a gente está fazendo algum ensaio de gama fria. Então, assim, o princípio Alara diz isso. A gente deve usar radiação somente para o que a gente deseja. A gente não deve ficar brincando ali com a radiação depois do trabalho feito e ficar lá e se expondo à radiação à toa, sem precisar a mais disso. Então, é basicamente sobre isso. Como eu disse dos princípios, né, de um dos princípios da proteção radiológica, eu acho válido a gente também estar aqui falando sobre os parâmetros de proteção radiológica, né, que são o tempo, distância e blindagem, né, e são fatores que a gente deve seguir rigorosamente, tá, tanto para a nossa proteção, quanto para a proteção das pessoas que estão em volta de nós, ou, não sei, de vida do público, ou nossos pacientes. Então, assim, esses são 3 fatores que a gente deve seguir rigorosamente. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo deve ser o mínimo possível para a gente produzir a imagem que ela fique de boa qualidade e só, né? Então, assim, se a gente precisa de 2 segundos para realizar um exame, ou para realizar qualquer ensaio que seja, por que a gente vai ficar ali sendo exposto à radiação por 5 segundos? É meio lógico, né? Então, assim, eu acho que o tempo, eu acho que é um dos principais, né? Um dos principais fatores, ao meu ver, é óbvio, né? Que a gente deve se ligar. E eu vejo muita gente, assim, meio que dando... A distância também é um dos fatores também muito importantes no nosso dia a dia, né? Que seja você trabalhando dentro de um hospital ou clínica ou na indústria, por exemplo, fazendo um ensaio, né? Você deve fazer o cálculo, né, da distância necessária que você tem que ficar daquela fonte de radiação, né? Então, por exemplo, você está fazendo um ensaio na indústria, você monta ali todo o ensaio e você calcula a distância ali daquela área controlada para o quê? Para você se manter na área livre enquanto o ensaio está sendo produzido, né? Não tem por que a gente não seguir essas regras, né? Mesma coisa dentro de hospital ou em clínica, né? De repente, assim, a gente encontra espaços menores, né? Mas, assim, onde tá ali o biombo é porque anteriormente foi calculado que aquela distância ali, onde tá aquele biombo hoje em dia, né? É o melhor local para você se manter durante a operação da máquina. Então, por que não a gente seguir esses fatores, né? A blindagem também, né, o último fator aqui dos parâmetros de proteção radiológica que eu tô falando, é um dos fatores também bem importantes no nosso dia a dia, né, que, por exemplo, se você trabalha em algum hospital, alguma clínica, né, com certeza você ali tem um biombo ali, onde fica, normalmente, onde a gente fica ali operando a máquina, então, enquanto ela está ativa, né, enquanto a gente está operando. Então, por que não ficar ali, né, atrás da blindagem? Se a blindagem tá ali, é porque ela tem uma serventia, né? E também outros tipos de blindagens também que a gente tem no nosso trabalho, por exemplo, avental plumbífero, protetor de tireoide também serve como uma blindagem, é um meio de proteção que a gente pode estar usando, né? Protetor de gônadas, né, também. Óculos plumbífero também, que serve para nossa proteção do cristalino dos olhos. Então, assim, isso também serve tanto para a gente, quanto IOE, quanto para o indivíduo, né? Quanto para o paciente, no caso, que está ali fazendo o exame, né? E a própria sala de exames, né? Agora eu tô me referindo mais à parte de hospital, à parte de clínica, né? A própria sala de exame, ela é revestida por chumbo, justamente para o quê? Para que a radiação seja atenuada e não chegue à área livre, né? Que normalmente é onde os indivíduos do público estão, né? Que normalmente em um hospital ou alguma clínica, por ser menor ali o espaço, né? Normalmente ou é uma sala de espera, ou é uma sala de recepção já. Então, assim, a gente tem todos esses meios, né, sempre para proteger quem? Para proteger a gente, que é o profissional da área, que a gente está ali basicamente de frente ao equipamento, quanto às pessoas que estão ao nosso redor. Então, finalmente, né, a gente chega aqui à pergunta que está no título do vídeo, né? Se é seguro ou não trabalhar com radiação. O que você acha? Eu vou dar a minha opinião, mas eu quero que você também coloque a sua opinião aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom?
E sim, gente, a minha resposta é sim. Eu acho seguro a gente trabalhar com radiação, tá? Mas a gente deve sim seguir todas essas recomendações feitas por essas instituições internacionais, todas essas diretrizes, todas essas normas. Eu acho que se elas foram feitas é porque devem ser seguidas, né? E elas são feitas justamente o quê? Para a proteção do profissional e do indivíduo, do público, né? Das pessoas que estão em volta ali daquele local, daquele espaço, né? Mas é claro que não, eu não posso dizer aqui que não, a radiação não tem perigo nenhum, né? Eu estaria mentindo feio, né? Óbvio, né? Mas assim, eu acho que a gente deve trabalhar sim com radiação, mas é claro, sempre atenta a todos os detalhes, né? Eu acho que o trabalho com radiação é 95% de vigia, ou seja, a gente tem sempre que estar vigiando, a gente tem sempre que estar focada no nosso trabalho, a gente não pode deixar com que interrupções, qualquer coisa que nos distraia ali enquanto a gente está operando a máquina, seja qualquer que for, raio-x, tomógrafo, um ensaio de gamografia, uma indústria nuclear, enfim. A gente tem que ter sempre o foco no nosso momento ali de trabalho. A gente não pode deixar nenhuma distração ali nos distrair, né? Obviamente. A gente também, eu acho que a gente também deve estar sempre buscando conhecimento, sempre fazendo reciclagens, né? Normalmente tem muita gente que não gosta muito desse termo, reciclagem, porque parece que, tipo assim, nossa, eu esqueci tudo e sou obrigada a fazer esse curso de reciclagem. Eu não penso assim, tá? Porque justamente, se tem esse curso pra gente relembrar, é porque é necessário fazer, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Então, assim, pra mim, sim, é seguro trabalhar com radiação, mas observando todas essas opções, todas essas observações, né, que devem ser feitas diariamente no nosso campo de trabalho, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Só pra lembrar vocês, eu não quero briga aqui, não vamos criar nenhuma discussão desnecessária sobre isso, tá? Mas assim, essa é a minha opinião, ok? A gente deve sim trabalhar com radiação, mas é óbvio seguindo todas essas regras, todas essas recomendações que foram feitas, porque se elas foram feitas é para serem seguidas. Porque se não fosse para ser seguida, por que eles iam publicar e distribuir para o mundo todo seguir, né? Então, eu acho que vale a reflexão de cada um, obviamente. Eu entendo, eu aceito a opinião de cada um, mas não vamos brigar aqui nos comentários, tá bom? Mas, mesmo assim, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham seguro trabalhar com radiação, se vocês não acham seguro, se vocês não querem isso pra vida de vocês, coloquem aqui nos comentários, tá? E vamos conversar sobre isso, tá? De uma forma natural e amigável, beleza? Então é isso, gente. Obrigado por estarem comigo até aqui o final do vídeo e valeu, até a próxima. Tchau, tchau!